Paz, meus queridos, que Deus nos abençoe. Então, continuando ainda sobre respeito ao batismo, já falei isso aqui já desde o ano, se eu não me engano, 2019 ou foi 2022, vinha tratando sobre respeito ao batismo, que nosso batismo em Cristo Jesus é uma forma, quando você batiza no Pai, Filho e Espírito Santo, é uma forma de anular o nome de Cristo, né? O sacrifício na cruz. Então, nós estamos correndo um risco. Então, isso é uma anulação, né? Tem até igreja aí que tem nos títulos lá das suas doutrinas, que tem que ser batizado no Pai, Filho e Espírito Santo, anulando, né, o sacrifício de Cristo na cruz. Então, não anule. Paulo fala e não anule a graça. Então, não anule, né, o sacrifício de Cristo na cruz, porque vão pagar caro. Então, tratando como falei, antes, eu frisei isso no primeiro vídeo, então, antes, quando Paulo foi batizar, Atos 19, né, como eu falei aí, aquele povo que foi batizado no batismo de João, a qual, né, Paulo quase, não sei bem o que aconteceu, se Paulo fez rebatizar ou permaneceu no batismo de João. O batismo de João foi encerrado em Cristo, como eu falei. Não há um batismo mais de crer, que nem está em Marcos. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Há uma condenação para a vida da pessoa. Então esse batismo foi encerrado em Cristo Jesus, que era um batismo de arrependimento. Hoje o arrependimento é em Cristo. Se você for lá ler em Atos, né? Arrependeis em Cristo Jesus e seja batizado no nome de Jesus. Esse é o cumprimento do Evangelho. Esse é o cumprimento das palavras de Cristo, a qual os apóstolos entenderam muito bem. Como já falei que está lá em Mateus 28, né? E de batizar no Pai, no Filho e Espírito, e de batizar no Pai, no Filho e Espírito Santo, que formaram uma trindade, que eu não sei como eles arrumaram isso aí. Então tá lá para saber que é um título, tem 3 pessoas, a qual eu já falei que os judeus não conheciam, né, só conhecia Deus. Então, ao Filho vir, né, a esse mundo, Cristo, então o Espírito Santo que ninguém conhecia também, aí ia passar a conhecer. Então, como a cultura de Israel lá, o Evangelho parte de Israel, né? Então foi escrito em Mateus 28, versículo 19 e 20. Então, o que acontece? Mas a segunda pessoa que, né, a Bíblia relatava, e que há de vir dentro do livro de Bereshit, né, capítulo 3, né, que pisaria na cabeça da serpente, né, a qual tratando-se de Eva. Então, Pedro, capítulo 3, versículo 18 a seguir, né, vai falar da figura que era Cristo, onde todos ia ser batizado. Lá foi um batismo, né, por um escape, né, de Noé, mas na figura de quem adivinha que era Cristo, assim como João, né, estava batizando, mas lembrando da figura de Cristo. Então não há um batismo hoje mais como é que se diz? De crer. O batismo hoje é um batismo de arrependimento em Cristo Jesus. Arrependeis em Cristo Jesus e seja batizado, cumprindo. Então, meu prezado amigo, se torna um batismo no Pai, no Filho e Espírito Santo, um batismo pagão. A maioria de lá para cá, como eu falei, os discípulos, foi aberto em Lucas 24, né, foi aberto a mente para que entendesse o Evangelho. Depois cegou-se a mente, passou um pano-se a mente e não estudou a palavra e começou a andar, né, batizando, né, num paganismo, a qual, como eu já falei, Cristo, Deus não mistura, né, as suas coisas com coisas que é usada, né, por mão de
católico com tanto, né, paganismo, né, de criança a outro, né, batizar no Pai, Filho, Espírito Santo, então um copinho de água, e aí se torna um paganismo. Então Cristo deu a visão a Paulo e a Pedro de ser batizado no seu nome, cumprimento, né, do que foi escrito. Tudo foi passado pelo Filho, tudo por Ele e tudo para Ele, como já se tratei. Deus, né, antigamente falou pelos profetas, hoje pelo meio do Filho. Então você vai ver as Escrituras falando sobre o Filho. Você vai ver João, né, falando sobre Filho, como já falei. Você vai ver o livro de Apocalipse falando sobre Pai e Filho. Então vai estar sempre o Filho, né? Revelações, primeiro capítulo, revelações de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, João capítulo 3, né, passagem de Nicodemos, o Pai ama o Filho, todas as coisas. Então, foi falta de um exegese do texto de você, né? E aí, no primeiro que veio, mas só que isso anula o sacrifício de Cristo na cruz. Preste atenção nisso. Então, o nosso batismo, nós temos que se corrigir, batizar em Cristo Jesus, porque é a referência de ser morto e vivificado, para quando Ele voltar, nós estamos ligados no corpo, se estamos ligados no corpo de Cristo. Então, como é que pode acontecer isso? Vamos para, né, versículo aqui, 1 Pedro 3, né, como eu já falei, no versículo 18, 19, 20, 21, 22. Vamos para Efésios 4, né, um só Espírito. Quem era o Espírito que vinha? O Espírito de Cristo. Então, Colossenses capítulo 2, versículo 12, 13, 14, né? Símbolo de um sepultamento, né? Somos sepultados. O batismo é um sepultamento. Sepultamos nossos pecados. Não é para limpeza, mas é um sepultamento dos pecados, ao qual Pedro, né, fala que não é para a limpeza do corpo. Pedro vai tratar na sua carta, no capítulo 3, né, como eu já falei, 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 20 a 21, vai tratar sobre isso, que não é para a limpeza do corpo. João, né, que foi pregado, foi falado sobre João, capítulo 5, né, sobre a respeito do batismo do arrependimento e os novos batismos que procedem de Atos, né, Atos 8, e por aí a seguir, todos apóstolos, a partir da biografia de Cristo, né, dos apóstolos, né, que foi o escrito, né, como biografia, o testemunho do Evangelho, que é Atos, né, procede tudo em Cristo Jesus, tudo para Ele, tudo por Ele. Paulo entra, né, cumprindo, né, o mesmo quesito. Paulo se arrepende em Lucas capítulo 9, né? E Paulo procede o batismo, certo que Paulo não batizou bem poucos, né? Como ele trata lá em Coríntios, mas daí Paulo vai tratar em Romanos capítulo 6, para você entender, vai tratar em 1 Coríntios 10, vai tratar em Efésios, né, de um só batismo, vai tratar em Gálatas 3, o versículo 27. Então, são muito texto para você ler. Eu tenho referência de todos aqui, do Velho Testamento e até, né, os livros de sinóticos, né, que ainda são Velho Testamento, mas onde Jesus, né, veio cumprindo a sua promessa e a sua palavra. Então, o Novo Testamento começa em Atos, né, a partir da cruz. Mateus, Lucas.